Vamos pensar aqui na palavra de Deus, nós vamos falar um pouco aqui nesse momento devocional que nós teremos aqui no nosso programa. Pensando sobre esse tempo que nós vivemos, nós vamos falar sobre a morte do nosso Cordeiro. A Páscoa ela foi instituída exatamente ali, estabelecendo a morte do nosso Cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro pascal. Só que a morte não o silenciou. Há algum tempo atrás eu vi uma pregação sobre esse tema e eu achei assim maravilhosa. Por quê? Jesus ali na cruz, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 29 e 30, diz assim: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ali toda a obra de Deus ali se concretizou por esse ato, onde as suas palavras, elas não terminaram um projeto, elas começaram um maior projeto que é a de salvação de todos nós. Por isso que a morte não o silenciou. Se a gente for olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versículos 33 e 34, vão nos mostrar que a morte do Senhor, o sofrimento do Senhor, nos trouxe as palavras de perdão. Ali Jesus ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. É exatamente esse sentido de todo esse cenário que foi montado de amor por mim e por você, que a morte, a palavra de Deus continuou ecoando e ecoará por toda a eternidade essa palavra de perdão. A morte não pôde silenciar, porque no Evangelho ainda de Lucas, no capítulo 23, os versículos 39 a 43, nos mostra a palavra de salvação. É exatamente quando Jesus ali no auge da sua angústia, da sua dor, da sua agonia na cruz, tendo sofrido ali mais ou menos por 6 horas ali naquela cruz, daqueles malfeitores que estava ao seu lado, um deles disse: se você é todo poderoso, então salva-te a ti mesmo. Enquanto o outro, do outro lado, ele disse: olha, quando estiver lá no paraíso, lembre-te de mim. Ali a salvação foi estabelecida porque aquele que creu no Senhor, aquele que creu nessa mensagem, aquele que creu nessa palavra de salvação que ainda ecoa, esse recebeu todo o benefício ali da morte do nosso Cordeiro pascal. A morte continuou ainda sendo sufocada pela palavra do Senhor, quando essa palavra de amor se estabeleceu em João 19, 26 e 27, quando estava ali Jesus vendo a sua mãe, falou: eis aí o seu filho, ele diz: eis aí a sua mãe, essa entrega completa do amor dele por mim e por você. O versículo que mais expressa essa ação de Deus foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de amor continua também sendo replicada aí durante toda a eternidade em meu favor e em seu favor. A morte não o silenciou, porque em Mateus 27, 46, nos falou que essa palavra nos leva a essa angústia emocional dele mesmo, quando, naquela hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso tudo foi para que nós não mais duvidássemos do quanto ele participou fisicamente, emocionalmente e de todas as formas ele se entregou por mim e para você. Então a morte aí estava sendo reduzida a nada, porque ali é o poder do próprio Deus sobre a vida do nosso Cristo. A morte continuou sendo sufocada, a palavra continuou sendo expressa quando em João 19, 28 nos fala sobre a palavra do sofrimento físico. Jesus, por uma escolha, por um amor, por uma dedicação a você, por um plano celestial, ele sentiu as mesmas carências físicas que nós sentimos hoje. A palavra de vitória foi estabelecida por esse texto: está consumado. A morte foi calada, silenciada. Sim, a morte foi, ele não, porque ele disse, ele bradou: está consumado. E ainda, para encerrar, Lucas 23, 46 nos fala sobre a palavra de fé, quando Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso,
expirou. A morte física e o que espera o ser humano do outro lado da morte é uma das dúvidas que mais nos atormentam, não é verdade? Mas tudo isso, eu não tenho dúvida alguma, que foi para nos gerar fé de que todo esse acontecimento, todo esse cenário que foi montado, foi para nos trazer aí a certeza de uma vida eterna ao lado do Pai. É essa fé que nos motiva. Por isso, a morte não silenciou, muito pelo contrário. Ela amplificou todo o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida. E então, você reconhece essa morte, a morte do nosso Cristo, a morte do nosso Cordeiro Pascal, para te trazer todos esses benefícios? Então, daqui a pouco vamos falar mais sobre essa ressurreição. E eu quero orar agora por você. Pai, obrigado, porque esta morte, ela não pôde silenciá-lo. Essa morte, ela simplesmente amplificou a voz do Senhor de amor aos nossos corações. Esta morte, ela simplesmente ratificou todo um plano orquestrado ali nos altos céus para nos trazer vida. Foi a maior expressão de amor que um Deus poderia trazer aos seus filhos. Um Deus que se dignou a nos chamar de Pai. Por isso, eu quero abençoar a todos aqueles que hoje, amanhã ou depois, talvez aí por tantas informações, sejam eles tomados pela revelação do critério que o Senhor estabeleceu para essa morte. Que eles sejam todos alcançados, abraçados pela morte do nosso Cordeiro, pela mensagem que aquela cruz nos trouxe, uma mensagem de morte, mas certamente a mensagem de libertação e a libertação através da sua ressurreição. Que a família brasileira, que o telespectador que nos assiste agora, sejam eles tomados pela graça do Senhor nesse momento e que hoje seja um dia diferente. Por isso, eu abençoo o nosso povo, o povo brasileiro, abençoo a nossa nação e, claro, Pai, abençoo a nossa Rede Super, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.